Olá pessoal, Janaína Queradia, In Loco Health, episódio número 5, parte número 3. E nós estamos aqui com o Dr. Edmilson Fabri. Se você não acompanhou ainda a parte número 1, a parte número 2, elas já estão à tua disposição, recheadas de informações super relevantes. Mas agora, doutor, nós saímos ali daquela situação de excesso de informações, hiperconectividade. Vamos partir para o ambiente profissional. Tem adoecido as pessoas? Como que o senhor tem acompanhado isso dentro da clínica? Veja, eu tenho um divisor de águas muito claro. A mal dizente pandemia. Sim. Então existe uma situação que vinha até a pandemia e a pós-pandemia. Por quê? Porque a pós-pandemia trouxe uma situação de home office, que é muito boa em diversas situações e circunstâncias. Porém, tem que ter um pouco de sistema híbrido nisso. Você não pode se limitar a ficar 24 horas por dia dentro da tua casa, metade dessas horas trabalhando e metade dessas horas presas às atividades domésticas. Você necessita, para uma saúde mental, ter um deslocamento, mudar a roupa, tirar o pijama, se apresentar para a sociedade, conversar com amigos sobre futebol, sobre política, sobre qualquer coisa no ambiente de trabalho, perceber que saiu da sua casa, perceber que está num ambiente de trabalho, porque senão o cérebro confunde tudo. Pessoas que entram em reunião em home office e só daqui para cima, porque daqui para baixo, quando não estão peladas, estão de pijama e de repente aquilo vaza. Então, são situações que o cérebro não sabe o que está acontecendo. E isso foi muito ruim. Muitas empresas, claro, por questões de economia, saíram de espaços muito grandes, acomodaram as pessoas em casa, alugaram espaços menores, tem uma bela de uma economia, porém, é um belo de um prejuízo na qualidade mental dos seus funcionários. Desde o ano passado, o governo desenvolveu a NR1. Por quê? Porque a preocupação era com o aspecto físico do seu funcionário. Então, você é um engenheiro, você põe lá um capacete para ir numa obra, põe uma luva para mexer em alguma coisa, usa um óculos num aspecto de solda, toda a parte física você está contemplado. Porém, você põe um capacete, protege a tua cabeça, e o que é que protege o que está dentro? O que é que protege o hardware? Teu cérebro. Essa era uma preocupação que não existia. Com os burnouts da vida, com os diversos afastamentos por questões emocionais, abriu-se os olhos das autoridades competentes. E agora é lei e as empresas devem ter um acompanhamento também do aspecto emocional e mental de seus funcionários. Então, ambientes de trabalho podem ser muito tóxicos, podem ser muito bons, a depender da qualidade que cada empresa der e do resultado que espera. Mas é bem interessante essa questão que nós tivemos desse divisor de água, que foi efetivamente a pandemia. Eu me recordo que estávamos eu e as duas crianças em casa e era aquela loucura de aula, clientes da advocacia, ainda mais na área trabalhista empresarial, dormíamos com uma realidade, acordávamos com outra. Isso. Mas algo que eu me policiei muito e que eu vi que fez a diferencial para mim é que todos os dias eu acordava e me vestia como se eu fosse para o escritório, né? Montei um escritório em casa como se assim estivesse. Passado tudo isso, ok, eu acho que consegui lidar melhor com toda a situação desenvolvendo essa técnica, mas hoje em dia, mesmo gostando de ter algumas atividades em casa e tratar da mesma forma, né, organizar um ambiente que eu tenho que sentir o ambiente, até porque trabalhamos muito com criatividade, mas ainda percebo que o ficar só em casa não me gera uma satisfação. Eu tenho que sair, eu tenho que ter o contato. Por quê? Porque senão eu sei que ali começa a dar um tilt. Né? Nós somos seres sociáveis. Nos desenvolvemos mais do que os outros animais
Porque aprendemos a viver em tribos, em sociedade, compartilhando informações, e isso traz o crescimento e o desenvolvimento. Então, nos fechar numa jaula, mesmo que seja a tua casa, e dizer, viva aí, te limita. Sim. Colocar uma tornozeleira eletrônica dentro da tua perna, quando te prenderam dentro da tua casa e não te deram um ambiente de trabalho externo. E faz parte o networking, né? a conversa, o visualizar pessoas, ambientes, tudo faz parte. E quais são as principais doenças que o senhor tem identificado na clínica, principalmente pós-pandemia, advindas dessa falta de equilíbrio, principalmente emocional? Perfeito. Ansiedade e depressão. Ansiedade, o mundo hoje é ansioso. E o que é mais alarmante? Naturalmente. Sim. O mundo é ansioso naturalmente. Por quê? Seu avô, aquele que pegava água no balde, queria abrir uma farmácia. Ele olhava num raio assim de 20, 30 quilômetros, não tinha nenhuma farmácia. Então ele abria a farmácia dele e ele era referência naquela área. Aí uma outra pessoa queria abrir outra farmácia, ela lá do outro lado da cidade era outra referência. Hoje a competitividade trouxe uma farmácia aqui desse lado da rua, uma do outro lado da rua, uma nessa esquina. Você tem uma farmácia em cada quadrante. E isso é competitividade. E isso gera uma ansiedade. Por quê? Tem pontos comerciais que alugam do outro lado da rua para o concorrente não alugar. Você imagine o nível de ansiedade para você querer antecipar movimentos e ações de mercado. Sim. E aí toda a parte política que influencia na economia e que nós todos vivemos ansiosos para tentar aplicar o dinheiro de uma melhor maneira, se é que vai sobrar dinheiro para alguma aplicação. Então houve toda essa mudança geral, principalmente pós-pandemia. Por quê? Qual o elemento chave que saiu da pandemia? Medo. Medo. Você sabe que vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer, mas nós temos uma expectativa de vida. A pandemia trouxe uma régua rasa para todos. A possibilidade de nós morrermos era iminente. Estava ali a possibilidade. Por quê? Porque você via pessoas muito próximas sendo internadas e não voltando. Exato. Então, o medo foi o fator que mais imperou na pandemia e que pós-pandemia trouxe seus reflexos nos processos de ansiedade e de depressão, muito dependente das personalidades que nós conversamos no começo da entrevista, Sim. os vieses que as pessoas já tinham, e a partir daí o processo de ansiedade exacerbado é o que eu mais vejo hoje no consultório, e processos depressivos também. E com relação às faixas etárias, doutor? Crianças, jovens adolescentes e idosos. Eles foram os maiores impactados com isso também? Sim. Crianças, graças a Deus, são seres divinos. Não que não sejamos, mas diminui essa divindade com o passar dos anos. Mas as crianças, passado 2, 3 meses ali, nem lembravam de pandemia, estão no mundo lúdico delas e a coisa se desenvolveu. Sim. O adolescente, o jovem mais preocupado, aquele que passava álcool gel a cada 2 minutos, que usou máscara, que parecia um alienígena, um ET, de tanta informação cruzada que veio, e todos nós ficamos refém disso naquela época. Esse trabalhou, eventualmente, não muito bem o medo e fica com um pouco mais de ansiedade. E nós, adultos, o dia a dia nos faz andar para frente e as necessidades também nos movem, porém, os resquícios daquilo que passamos, os traumas, as perdas, e principalmente a parte financeira, muitas empresas fecharam, muita gente perdeu muito dinheiro porque não era possível trabalhar, era só fechar, tudo mais, e essas consequências todas fortificaram a depressão e a ansiedade, independente da faixa etária. E como buscar esse equilíbrio? Porque a gente está falando desde o começo aqui da nossa conversa da busca de um equilíbrio. Certo. Um equilíbrio principalmente
emocional. Perfeito. Nos dias de hoje. Perfeito. Devemos nos voltar para a parte mais lúdica da vida. Sim. Dentro dessa selva de pedra que vivemos, na correria do dia a dia, na alta competitividade, devemos tirar momentos para nós. Existem pessoas que são pai, ele é um executivo, de alguma maneira ele é filho, ele é amigo. Então, ele desenvolve diversas personalidades durante o dia. E personalidade vem de persona, do grego, né, que eram aquelas máscaras do teatro. Então, era um ator com várias máscaras. Persona. Daí veio a nossa personalidade. Então, desenvolvemos as nossas personalidades de pai, executivo, filho, marido durante o dia. Mas existe a necessidade de um momento de nós descansarmos as máscaras e olharmos no espelho e vermos-nos dentro dos nossos olhos, que é a janela da nossa alma. Perfeito. Momentos em que você percebe realmente quem é você. E, em algumas outras situações, contemplação. Parar numa praça pública, olhar uma árvore, ver um passarinho, escutar o seu canto. Algumas pessoas falam, nossa, que coisa piegas. As soluções, às vezes, são tão simples. Exato. E as pessoas esperam uma pílula. Uhum. Quando você contempla, você se desliga um pouco dessas conexões que nos movem, que nos afetam tão fortemente, e você simplesmente deixa o teu espírito fluir. Encontros com os amigos, pequenos jantares. Olha, durante a pandemia eu sou um cara assim que eu gosto muito dos amigos, eu gosto muito de estar com as pessoas. A pandemia me judiou demais por esse aspecto. Transigi, eu confesso como médico, em algumas situações transigi, porque era necessidade vital, mental, de ter algumas pessoas em volta, com todos os cuidados, mas trouxe algumas pessoas para perto, num jantar, numa atividade em área externa, mas precisava de pessoas, me alimento disso. E as pessoas se afastaram muito disso. Alguns antissociais já aproveitaram que não tinham muita possibilidade social, aí que se isolaram de vez e hoje vivem então mais isolados ainda. E essa socialização, essa necessidade do amigo, fala, pô, cara, tô com um problema meu, deixa eu te falar o meu, e você vê que ele tem um igual ao teu, e que daí a coisa alivia. Sim. As pessoas têm que conversar. Não é que você espera que o outro traga a solução para você, você só quer que te escute. Uhum. Quantos pacientes sentam e falam, e eu penso, que remédio que eu vou dar para ele? Porque ele não está me pedindo um remédio, ele está pedindo um ouvinte. Ele só precisa se aliviar das tensões, dos problemas familiares, de trabalho, seja lá do que ele está enfrentando. Por isso o médico tem que ser um bom ouvinte antes de tudo. Essa contemplação, esses aspectos de reuniões familiares, pequenas viagens, momentos que você transforme a tua vida em família em algo bom, em que você desligue tudo. Uma vez eu fui num bar assim e dizia, não temos Wi-Fi, conversem. Que legal. Bacana, difícil, né? Porque você fica, quando você parece estar pelado, tem alguma coisa faltando, e se alguém precisar de mim, putz, se alguém precisar de mim, eu tenho que estar com o celular 24 horas ligado. Então são pequenos gestos em que você preserva a tua saúde mental. Perfeito. E eu brinco que eu coloco tudo em caixinhas, né? Uma caixinha de cada vez. Então eu vou aproveitando, agora nós estamos aqui na caixinha da Inloco. E aí eu aproveito esse momento aqui. Perfeito. Daqui a pouco já vou para a caixinha da audiência, depois da reunião e, enfim, da família. De ficar ali agora contemplando aquilo que realmente vivendo nos aquilo. Sustenta. Estar inteiro aonde você estiver. Exatamente. Muitas pessoas me falam, doutora, minha memória está péssima. Eu falo, não está? Como não? Você perdeu o foco, não a memória. Você perdeu a concentração. Porque você está aqui, mas está pensando já no que vai fazer no depois. Exato. Você já fica antecipando as coisas e não vive aquele momento. Por isso você se desconcentra. Então a memória é ótima. O que precisa é foco. Claro que para tudo isso acontecer, nós temos que ter uma organização
diária bem efetiva, Claro. né? Mas, doutor, eu quero primeiramente agradecer pela disponibilidade de tempo, dizer que a Inloco está de portas abertas. Quando quiser trazer outros temas, outras situações, por favor, nos conecte. Me chamou muita atenção aqui o encarte e eu gostaria também que o senhor colocasse à disposição de todos que estão nos acompanhando os contatos e os meios de chegar até o senhor e a sua clínica. Ah, perfeito. Nós estamos na Itupava, bem legal. em frente à Unimed, que é uma referência muito boa, no número 706. O telefone da clínica é o 3262-6699. E as pessoas podem acessar o nosso site também, que é o www.stressclean.med.br. Ah, que legal. Isso. Então não deixem de acompanhar as redes sociais, os contatos do Dr. Edmilson Fabbri e da sua clínica também. Nós vamos estar mais de perto, inclusive, fazendo esse acompanhamento. E vamos estar aí com vocês com outras informações, outras novidades aqui na Inloco, a sua startup de inovação em comunicação. Até a próxima, pessoal!